Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Vou dar uma atualizada aqui em alguns assuntos do Bahia, até porque eu estava alguns dias sem fazer vídeo e eu já falei algumas vezes no canal aqui, mas eu tô passando por uma mudança, sabe, cara? Eu tô passando por umas mudanças pessoais, umas mudanças de casa, tô tendo que me mudar em breve, então assim, tô passando por uma loucura tremenda. Mas estou já estabilizando, se Deus quiser, a maré ruim tá passando. E eu vou voltar a fazer vídeo com frequência aqui do Bahia, que eu gosto demais de falar do Bahia. Acho que depois do esporte, é o time que eu mais gosto de falar, né? Mais gosto de acompanhar, até porque é o time mais forte hoje no Nordeste, o time que mais cresce no Nordeste, né? O time que tem o maior destaque no Nordeste. Então não tem como a gente não falar do Bahia, não tem como a gente não expressar aqui e comentar sobre as notícias do Bahia. E eu quero falar, cara, sobre alguns pontos aqui que eu até anotei para não esquecer. Um dos pontos aqui é o Luciano Juba na seleção brasileira. O outro ponto que eu quero falar sobre a hipocrisia do Corinthians. Para mim hoje é o clube mais hipócrita com relação à base, a gente vai conversar sobre isso. E eu quero também dar um pitaco aqui sobre um possível grande reforço que o Bahia deve estar planejando, e talvez o João Paulo tenha vindo por conta desse grande reforço que deve estar chegando aí no Bahia. Pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo um conteúdo aqui do futebol nordestino e também notícias nacionais. Também aqui a gente tá começando aos pouquinhos a trazer aqui. Então te inscreve aqui para você ficar bem informado, principalmente do futebol nordestino, que é a nossa praia, é o que a gente gosta de falar, é o que é a essência deste canal aqui, tá bom? Então te inscreve aqui e dá essa moral pra gente. Vamos lá. Quero começar falando sobre o Luciano Juba na seleção brasileira. Por quê? Porque foi divulgado que existe uma pré-lista de 50 nomes que seriam os pré-convocados para o Carlo Ancelotti convocar para a seleção brasileira. O Carlo Ancelotti que tem a seleção brasileira já classificada para o Mundial, tá? Então ele basicamente deve utilizar a partir de agora o finalzinho dos jogos das eliminatórias e os amistosos da seleção como preparação agora para a Copa do Mundo, para o Mundial do ano que vem, que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Se você não sabe, são 3 países que vão sediar o próximo Mundial, a próxima Copa do Mundo, tá? Dito isso, existem alguns nomes já que tiveram vazamento na internet. Uns nomes que são o goleiro Brazão do Santos, né? Detalhe, tá na lista dos 50 pré-convocados. Desses 50, acho que ficam 26 convocados para os próximos 2 jogos da seleção brasileira. Mas desses 50, os nomes que foram vazados aí é o goleiro Brazão, eu acho que merece, tá pegando muito, né? Se não fosse ele, acho que o Santos já estava igual na situação do Sport, né? O zagueiro Éder Militão do Real Madrid, voltando à seleção depois de um bom tempo aí lesionado. Tem também o Vitinho do Botafogo, os laterais Vitinho e o Paulo Henrique do Vasco. Danilo, Marcos Antônio do Danilo do Botafogo, e Marcos Antônio do São Paulo, Caio Jorge do Cruzeiro, Neymar do Santos e o Rodrigo do Real Madrid. Esses aqui são os nomes que vazaram, tá? Se a gente colocar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes vazados aqui. Mas a realidade aqui são 50 nomes. Então tem muita gente aí. Tem 41 nomes ainda aí que estão na lista e que teoricamente não foram vazados aqui, tá? Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque, cara, hoje, dentro do futebol brasileiro, não tem um outro jogador que esteja jogando na lateral esquerda a bola que o Luciano Juba está jogando. Nenhum. Praticamente hoje o Juba se tornou um jogador completo, tá? É um jogador que ofensivamente ajuda demais, tem um bom passe, finaliza muito bem, tem um excelente cruzamento, cobra a falta como poucos, inclusive eu acho que esse é o ponto que eu mais critico o Rogério com o Juba, que é um jogador que é pouco utilizado aí como um batedor de falta. E defensivamente vinha deixando a desejar, mas essa temporada melhorou demais. Então hoje o Juba é disparado o melhor jogador do Bahia disparado, tá? É um jogador que quando sai do Sport, ele já era naquele momento o jogador mais decisivo do futebol brasileiro, é importante a gente sempre lembrar isso. Era o jogador que tinha mais assistências e mais, juntando assistências e gols, ele era o jogador mais decisivo naquele ano, só ficava à frente do Pedro naquele momento, daí você tira, mas óbvio, o nível de competitividade que ele vinha jogando era baixo, era um nível de Série B, vai para o Bahia. No Bahia, ele passa uma temporada de adaptação, né, que foi, ele pega o finalzinho de 2023, 2024, ele meio que
O Rogério tenta entender o que pode fazer com o jogador, onde ele pode render mais. Em 2025 ele se torna essa realidade que é. Hoje no futebol brasileiro não existe nenhum jogador brasileiro em atividade no Brasil jogando mais do que o Luciano Juba na lateral esquerda. Então, na minha visão, é um crime ele não estar nessa lista. Eu acredito que ele está. E para mim, ele deveria ter no mínimo uma oportunidade. E se nesse momento o técnico Carlo Ancelotti, ele é um técnico que vai muito mais criar agora um laboratório na seleção para encontrar o que ele pode ter de time para jogar na Copa do Mundo, eu acho que ele no mínimo tem que convocar o Juba. Eu acho que no mínimo ele tem que trazer o Juba para, treina aqui. Eu quero ver como é que você está jogando, como é que você joga. Eu quero ver se eu consigo te enquadrar nas características da minha seleção. Porque, cara, quantos jogadores já tiveram a oportunidade? O Alexandro, o Danilo jogando lateral esquerda a gente já teve, sabe? Então eu acho que é o momento. E se o Luciano Juba tivesse jogando no eixo Internacional, Grêmio, São Paulo, Corinthians, já estava na seleção brasileira há muito tempo. Não é de hoje que o Luciano Juba merece uma oportunidade para a seleção brasileira. Então esse é o primeiro ponto, tá? Se não convocar o Luciano Juba, eu acho que para mim é um grande crime se isso não acontecer. Quero falar agora sobre a situação do Corinthians. O Bahia contratou um jogador do Corinthians, pagou a multa rescisória do Corinthians, desse jogador que acho que foi em torno de 14 milhões de reais. Só que criou-se um problema gigante, porque segundo o Corinthians, o Bahia aliciou um jogador, tá? Aliciou um jogador e por conta disso, a partir desse momento, o Corinthians cortaria total vínculo com o Bahia, tanto na base quanto no profissional. Cara, o Corinthians é o time que, inclusive, está sendo boicotado por outros times do Brasil em competições de base, porque é o time que mais alicia jogadores. Inclusive, existe uma competição, agora que me fugiu o nome, cara, dessa competição, mas é uma competição que é bem tradicional aqui no futebol nacional, eu acho que até o final da vida eu vou me lembrar. Mas que nessa competição, 14 clubes desistiram de jogar esta competição porque o Corinthians ia jogar essa competição. Então, quem é o Corinthians para falar do Bahia? E sem falar que o jogador, a partir do momento que ele é convocado para a seleção de base e que ele está no elenco profissional, ele tinha uma multa. E o Bahia pagou essa multa. O Corinthians quer pintar o Bahia como se fosse um time que tivesse roubado o jogador na justiça. O Corinthians pagou pela multa e levou o jogador de forma lícita. Se o Corinthians não teve a competência de renovar o contrato do jogador, de ter aumentado o salário do jogador e com isso aumentado a multa rescisória, problema do Corinthians, cara. Assim como da mesma forma o Bahia fez com o Sport. O Bahia leva o Luciano Juba quando o Luciano Juba acaba o contrato. Por mais que o torcedor do Sport, e aí eu me coloco como torcedor, fiquei triste de perder um jogador como o Luciano Juba para o Bahia não fez nada de errado. Existia 6 meses antes do contrato acabar a possibilidade do Luciano Juba sair de graça para o Bahia, e o Bahia assim fez. Negociou, aguardou o contrato acabar e trouxe o Luciano Juba. Detalhe, o Bahia, acho que 1 mês e meio antes, 2 meses, ainda tentou pagar um valor para o Sport. E o Sport não quis. Aí depois o Sport se arrependeu e o Bahia falou, agora eu não quero mais, agora eu vou esperar o contrato acabar. Então, cara, o Bahia vem fazendo um mercado de base que hoje ainda não é pra mim. E aí, quem me conhece sabe aqui, não tô colocando clubismo nenhum na balança. Hoje a base mais forte, quando a gente fala em negócios, ainda é a do Sport, que conseguiu vender o Pedro Lima ano passado. Foi a maior negociação do futebol nordestino. Acho que chegou em torno de quase 50 milhões de reais a venda do Pedro Lima. Esse ano tem a possibilidade de vender o Zé Lucas, que para mim é a grande revelação da base esse ano. E quando eu falo revelação de base, porque é um jogador que é titular hoje no Campeonato Brasileiro com 17 anos, chamou a atenção do Barcelona e deve ser vendido esse jogador, tá? Não sei se vai ser mais ou menos do que o Pedro Lima, mas o Bahia, ele caminha para ser a maior base do futebol nordestino. Contratou ano passado vários jogadores, vários profissionais que estavam trabalhando em Xerém. Traz esses jogadores. Acho que no Sub-17 tem 3 jogadores da base, jogando na Seleção Brasileira Sub-17. Então acho que o Bahia caminha passos largos para ser a maior base do Norte e Nordeste. Eu coloquei até o Norte, mas é do Norte e Nordeste. Porque tem todo o potencial para isso, tem toda a grana para isso, tem toda a estrutura para isso. Tá? Agora o Corinthians vir falar
que o Bahia aliciou um jogador, eu acho que é bizarro isso. Bizarro, sabe? É tipo o ladrão que paga imposto e reclama porque tá pagando imposto, dizendo que o governo é ladrão. Peraí, mano, tu rouba, irmão. Tu tem que falar nada de ninguém, não. Tu rouba. O governo cobra um imposto que é normal, qualquer lugar do mundo tem imposto. Então o Bahia fez o que qualquer clube, se tivesse grana, faria. E peito e culhão, né? Porque aí não é todo clube que tem peito e culhão como o Bahia tem, não, tá? Quero falar sobre a contratação do João Paulo. O goleiro João Paulo é o novo reforço do Bahia, vem para ser titular. É um goleiro que teve um alto, forte no time do Santos. Teve uma alta, forte no time do Santos. E esse goleiro teve uma lesão grave, volta e perde espaço com o Brazão. Mas perde espaço não porque é um goleiro de qualidade ruim, porque o Brazão está muito acima. Inclusive, como a gente viu no começo do vídeo, o Brazão ele está na lista de pré-convocados do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Tá? Agora, eu contrataria o João Paulo? Até contrataria, mas eu acho que o Bahia merecia um goleiro mais jovem e de uma qualidade maior. Pelo poderio que tem e pela necessidade que se tem. Acho que o João Paulo pode fazer uma grande temporada no Bahia? Acho que sim. Grandes temporadas, tá, inclusive. Porém, eu acho que o Bahia merecia mais. Mas, vendo de fora, aqui na minha visão leiga, não é informação, é uma leitura do que eu tento fazer do Bahia nesta janela, eu acho que o Bahia está guardando gatilho para trazer uma grande contratação ofensiva, sabe? E eu espero de verdade que o Bahia traga um grande centroavante, porque o Bahia necessita desse jogador, tá? É inadmissível um clube como o Bahia, que tem por trás uma grande SAF como o Grupo City, não ter um grande centroavante. E eu vou subir o nível aqui, tá? Um grande centroavante num nível de um Pedro, num nível de um Soares, que jogou no Grêmio há 2 temporadas atrás e entregou pra caramba, sabe? Num alto nível. Eu acho que o Bahia precisa trazer um jogador centroavante num alto nível, que entregue pelo menos 30 gols por temporada. Pelo menos 30 gols por temporada. Ah, Luna, tu tá pedindo pro Bahia fazer o que a maioria dos clubes brasileiros não fazem. Eu sei que eu tô pedindo isso. Eu sei. Não sou nenhum maluco. Mas eu acho que se a gente quer olhar para um projeto de conquistas nacionais e sul-americanas, o Bahia precisa dar esse passo. Talvez, eu acho que... acho que foi vendo hoje e falando isso hoje até é até fácil, né? Mas eu acho que o Bahia não deveria ter contratado o Lúcio. Eu acho que a grana que ele gastou ele poderia ter usado para trazer um outro jogador. Tá? Mas eu estou falando isso hoje com 1 ano e meio de vantagem. É muito bonito eu falar isso, né? Agora. Mas, vendo hoje com o que aconteceu, acho que foi um erro. Tá? É um jogador que ainda pode render muito, que pode ajudar muito o Bahia, que pode despontar no futebol brasileiro aqui como um grande jogador, né? E pode acontecer isso. Porém, vendo hoje com a visão que eu tenho do que a gente já viu o Lute entregando, eu acho que o Bahia poderia ter investido num outro jogador, tá? Um centroavante realmente de ofício e que pudesse entregar de 25 a 30 gols por temporada para o Bahia, tá? Essa é a visão que eu tenho. Então eu acho que por conta dessa contratação do João Paulo, eu acho que o Bahia está guardando bala para trazer um outro grande reforço. Vamos aguardar, vamos tentar entender o mercado do Bahia e ver se esse movimento vai acontecer, porque é necessário. É necessário, tá? Você precisa... Todo grande time precisa de um grande goleiro e de um grande centroavante. Todo grande time. Pega os grandes times aí, acho que tirando o Real Madrid e o Barcelona, né? Mas eu acho que todo time tem um grande matador, cara. O Barcelona não é um centroavante, mas tem o Lamine Yamal, que é um dos maiores jogadores do mundo hoje, sabe? O Real Madrid tem o Mbappé. Cara, o Mbappé não ganhou o título, mas cara, o Mbappé fez gol pra caramba. Gol pra caramba na última temporada. Deixa eu ver até aqui, ó. Aqui, ó. Total de gols, última temporada europeia, Mbappé pelo Real Madrid. Deixa eu ver. Última temporada, Mbappé, Real Madrid. Não tô dizendo que o Bahia vai contratar o Real Madrid. Vai contratar um Mbappé, tá? Parece que na última temporada, se não tiver errado aqui, cara, ele fez Mbappé na temporada 23 e 24, e não é a última temporada, mas foi a penúltima, né? Mas ele fez
44 gols. Na temporada 24 e 25, se não tiver errado aqui, tá? Se não tiver errado aqui, ele fez 45 gols. Então, assim, é um fora do comum. Mas, assim, todo grande clube tem um grande centroavante e um grande goleiro. Não tô dizendo que é pra trazer o Mbappé, tá? Pra ninguém me pintar aqui como um maluco, porque eu seria um maluco. Mas precisa se trazer um grande centroavante. Um cara que entregue de 25 a 30 gols por temporada. Tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que você acha sobre todos os assuntos. O vídeo ficou mais longo, porque realmente eu precisei aqui atualizar os assuntos. E vou voltar a trazer mais conteúdo do Bahia, obviamente, mas eu quero saber a tua opinião. Tem Copa do Brasil chegando, né? Tem um Bahia que, cara, eu não falei, mas o Bahia venceu o Corinthians dentro da Neoquímica. Nada fora do comum. Nada fora do comum. Tá? Eu acho que o Bahia hoje é muito mais time do que o Corinthians, mas muito mais time em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Em base, em administração, dentro do campo, sabe? Eu acho que é muito mais time. Muito mais time. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. E é claro, qualquer atualização eu volto, trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.